Desde o início da criação de quadrinhos de super-heróis, o universo, o cosmos, era algo possível de ser explorado. E com ele, vieram raças alienígenas. Além disso, a raça humana já não era a única que existia no planeta. Outros seres apareciam na própria Terra. Com bases fortes na ficção científica desde a criação das suas primeiras histórias, muitas raças definiram os rumos das HQs. Por isso, o vídeo de hoje é para falar sobre as 8 raças mais importantes da Marvel nos quadrinhos. Começando com uma raça que pode ser considerada como entidade. Mas é importante listar aqui porque na Marvel é considerada como o início de tudo. São os Celestiais. Seres com aparência humanoide gigante de poder extremo, como se usassem armaduras impenetráveis, considerados como os responsáveis por criar e espalhar a vida no universo. Os Celestiais vieram ao planeta Terra no começo de tudo, onde fizeram experimentos com o DNA dos seres terrestres primitivos, e inclusive foi a partir daí que eles criaram 2 ou mais ou menos 3 novas raças. A primeira delas foram os Deviantes. Seres que eram basicamente mesclas de genes aleatórios. Se tornaram seres mutáveis, todos diferentes entre si, com mutações genéticas diferentes, parecendo aberrações. Um conjunto de genes amontoados. As criaturas eram violentas, chegaram a tentar dominar o planeta e entraram em conflito com outras raças, passando a viver nas profundezas da Terra. E enquanto isso, existia também uma raça que era basicamente o oposto dos Deviantes. A segunda criação dos experimentos dos Celestiais foram os Eternos. Sendo aqui a mistura dos melhores genes. Os Eternos são uma raça super evoluída e super desenvolvida, sendo considerados muito superior aos humanos normais. Tanto que se assemelhavam aos deuses do Olimpo e passaram a ser vistos como divindades. Seres que, como o próprio nome diz, são eternos e ajudaram o desenvolvimento da própria humanidade. Mas essa raça sofreu uma quebra e um pequeno grupo acabou passando a viver no planeta Urano e depois numa lua de Saturno, a lua de Titã, onde nasceu um Eterno com a Síndrome Deviante. E essa criatura foi batizada de Thanos. A terceira raça que veio da manipulação dos Celestiais pareciam não ter nada de diferente do Homo sapiens primitivo. Mas basicamente são humanos com um potencial gene latente. Um gene que poderia se manifestar milhares de anos depois, gerando uma nova raça de humanos com superpoderes. O Homo Superior, os mutantes. A raça mais conhecida dos quadrinhos da Marvel, o Homo Superior, por muitas vezes é tido como a evolução da espécie. Contendo o gene X desde o nascimento, vindo a se desenvolver com a evolução dos povos, o gene passou a se manifestar durante a puberdade, dando habilidades especiais ao seu portador. O problema é que por ser uma ameaça e uma possível substituição na evolução do Homo sapiens, o Homo Superior por muitas vezes sofre preconceito da sociedade. E a maior equipe de defensores e representantes da raça são, obviamente, os X-Men. Outra das raças mais conhecidas do universo Marvel nos quadrinhos são os Skrull. E eles também vêm a partir dos Celestiais. Depois de alguns experimentos no planeta Skrullos, a espécie que seria equivalente aos Deviantes desse planeta foi a dominante. Porque eles tinham a habilidade de metamorfose. Eles podiam se transformar em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tanto que um dos grandes eventos da Marvel envolve essa habilidade em específico. Isso aconteceu quando foi descoberto que os Skrulls se infiltraram na Terra e se passaram por outras pessoas e até outros heróis, como visto em Invasão Secreta de 2008. Os Skrulls foram por muito tempo um dos impérios dominantes no universo, até que iniciaram um conflito com outra raça também muito conhecida. É claro que se a gente está falando de Skrulls, a gente tem que falar dos Kree. Uma raça militar tecnologicamente avançada vinda do planeta Hala, comandados pela Inteligência Suprema, inimigos mortais dos Skrulls. Os Kree parecem muito com os humanos fisicamente.
A diferença é que na sua grande maioria eles têm a pele azul, só que uma mescla com outras raças gerou Cris de pele rosada. E inclusive os maiores representantes da raça têm essa diferenciação, com Ronan o Acusador tendo a pele azul e Mar-Vell, o Capitão Marvel original, tendo a pele rosa. Mas assim como a gente já viu por aqui, uma raça acaba gerando outra. E os Kree também fizeram testes na Terra na época que tentavam criar um exército que talvez um dia pudesse ser útil contra os Skrulls. E a partir daí surgiu no nosso planeta outro povo bastante conhecido: os Inumanos. Muitos anos depois da vinda dos Celestiais, mas antes do início da sociedade humana, os Kree vieram para a Terra e fizeram as suas próprias alterações genéticas, porque a raça já não evoluía mais, mas os humanos tinham muito potencial para isso. Foi com esses experimentos que os Kree criaram os Inumanos. A partir de alterações em alguns humanos primitivos, a raça avançada surgiu e passou a viver num reinado único na cidade afastada de Attilan. Governados por uma família real, os Inumanos na verdade sempre foram uma sociedade única, tendo relações genéticas somente entre si. De primeiro momento, eles parecem humanos normais. Mas quando são expostos às névoas extraídas dos cristais terrígenos, o DNA dos Inumanos desenvolve uma reação que lhes dá habilidades únicas. À primeira vista, podem até ser confundidos também com os mutantes, mas os seus poderes não se desenvolvem sem o contato com as névoas. E claro que, quando a raça foi descoberta e veio a público, eles passaram a ter problemas com os humanos, tanto que chegaram a viver até mesmo no lado azul da lua. Os Kree e os Skrulls são raças imensas e se tornaram impérios intergalácticos. Mas tem um que é talvez o maior. Esse é o Império Shi'ar. Os Shi'ar têm aparência humanoide, mas não são nem mamíferos. Eles se desenvolveram de pássaros. Por isso, alguns ainda possuem características leves dos seus ancestrais, como algumas penas nas extremidades e na cabeça. E outros ainda têm características fortes, como até mesmo asas. Quando surgiram nos quadrinhos dos X-Men, os Shi'ar eram comandados pelo Imperador D'Ken, um tirano insano que buscava poder a todo custo. Então a sua irmã Lilandra buscou por ajuda e encontrou a mente de Charles Xavier na Terra. Xavier e os mutantes ajudaram Lilandra, que se tornou a Imperatriz, a Magistrix que comandava a raça. E a partir daí, ela chegou até mesmo a ter um grande relacionamento amoroso com o próprio Professor Xavier. Outro ponto de destaque dos Shi'ar é a sua Guarda Imperial, que é composta pelos maiores guerreiros e é comandada pelo Gladiador, que já chegou inclusive a comandar o próprio Império. A raça surgiu basicamente na época da Segunda Gênese e teve destaque até mesmo na saga da Fênix Negra, depois de caçar Jean Grey para que respondesse pelas suas ações como Fênix na destruição de toda uma galáxia. E chegaram a ter problemas com outro mutante quando foram dominados por Vulcano depois da sua gênese mortal. Existem muitas, mas muitas outras raças na Marvel que tiveram que ficar de fora desse vídeo, como por exemplo a Ninhada ou os Corbinitas. Além de outras raças que podem até ser consideradas como entidades também, como os Vigias e os Beyonders. Mas para falar um pouco mais sobre todas essas que ficaram de lado, pode ser história para outro vídeo. Enquanto isso, deixa você aqui nos comentários qual é a sua raça favorita na Marvel desse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.